Boa noite, pessoal. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Obrigado. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens baseadas na epístola de Paulo aos Efésios. Uma exposição bíblica, verso a verso, capítulo por capítulo, e eu acredito que Deus esteja falando ao nosso coração por intermédio dessa série que nós estamos chamando de Raízes. Efésios capítulo 4. Nós não vamos caminhar muito hoje, vamos ficar apenas em 3 versículos, tá certo? Vamos ficar apenas os 3 primeiros versos do capítulo 4. Todo mundo aí comigo? Se você está com a sua Bíblia em papel, pode abri-la, se não, acompanhe a leitura nos slides que eu compartilho com vocês. Apenas recapitulando, tivemos na semana passada uma mensagem que eu encorajo você a ouvir, está lá no nosso Spotify, ou se você entrar no nosso canal do YouTube, você vai encontrar a mensagem, foi trazida pelo pastor Bruno, uma mensagem muito profunda e falou muito ao nosso coração. Tenho certeza que quem participou foi grandemente desafiado e abençoado. Então retome essa mensagem, porque ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, tudo a ver. Aquilo que o pastor Bruno trouxe, o título da pregação foi Metamorfose, porque o Evangelho faz isso com a gente, muda, transforma. É uma mudança de raízes da nossa vida, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, absolutamente tudo a ver. Se nós não entendermos o que foi falado na semana passada, nós não vamos compreender corretamente o que iremos trazer hoje, porque vai se tornar uma mensagem impraticável, e vocês vão entender a razão por que eu estou falando isso. Como ele disse, assim, o Evangelho gera uma mudança radical. E eu acredito nisso, e todos nós, eu acho que acreditamos nessa transformação radical, completa, integral, de dentro para fora, que o Evangelho produz na vida de alguém que foi impactado pelas boas novas em Cristo Jesus. A própria carta de Paulo aos Efésios é exatamente isso. Nós estamos aqui no capítulo 4, numa transição importante. Então, os primeiros capítulos de Efésios trabalham basicamente a teologia, a doutrina. É uma exposição do que Deus fez por nós e em nós em Cristo Jesus. Agora, no capítulo 4, nós temos uma grande transição e importante transição. É o apóstolo Paulo saindo do campo teórico e mergulhando no campo prático da vida cristã. Uma coisa está relacionada à outra. Veja só, versículo 1 do capítulo 4. Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês, ou numa tradução mais literal do texto bíblico, eu rogo a vocês, ou imploro a vocês. Essa expressão de Paulo, que é um pedido intenso. O peço aqui, a minha tradução, ela parece que ameniza o que Paulo está trazendo. Ele está dizendo: eu imploro, pelo amor de Deus, é isso. Que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Eu rogo, eu peço que vocês considerem isso, com muito cuidado, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, ou que vocês receberam do Senhor. Eu não sei se vocês já, acredito que sim, talvez a maioria aqui, já assistiram um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Spoiler, tá? Mas assim, eu tenho desculpas, porque esse filme já foi lançado, sei lá, décadas. Então, culpa é sua se eu vou dar spoiler aqui. Mas, basicamente, é um filme baseado em fatos reais. Isso que eu gosto do Resgate do Soldado Ryan, um filme longo, grande, mas é baseado em fatos reais. Sobre o resgate de um soldado, James Ryan, que realmente existiu. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e foi preso, foi capturado pelo eixo do mal, pelos nazistas. E assim, a sociedade americana se mobilizou para salvar o James Ryan, porque os 3 irmãos dele, que foram para a guerra também, que lutaram com os exércitos aliados, foram mortos. Então a mãe dele fez um apelo em rede nacional para que o James Ryan fosse preservado. Então o governo americano enviou uma tropa, um destacamento especial para libertar
o James Ryan. E assim aconteceu, né? E teve lá a liderança do John Miller, que é interpretado pelo Tom Hanks. E eles, de fato, conseguiram libertar o James Ryan. Só que bem no finalzinho ali do filme, quando o John Miller alcança o James Ryan e o liberta, ele já está assim, gravemente ferido, e está dando os últimos suspiros dele. Só que ele ainda tem a oportunidade de olhar, olho no olho ali com o James Ryan, conversar um pouquinho com ele. E as palavras dele, sussurradas, né, à beira da morte, foram as seguintes: faça valer a pena. No inglês é earn it. Ganhe isso, conquiste isso. Mas a ideia é, faça valer a pena. Porque assim, não foi só o John Miller que morreu no resgate do soldado Ryan. Vários outros soldados tombaram durante o resgate do soldado Ryan. O que ele está dizendo é, faça valer a pena todo o sacrifício por você. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente, assim, em outras palavras é, façam valer a pena tudo que Jesus fez por vocês. É impossível ler os primeiros capítulos de Efésios de maneira passiva, morna. Não tem como ver o que Deus fez por nós, quem nós éramos, e o que nós nos tornamos aos olhos de Deus, e permanecermos do mesmo jeito. Paulo está dizendo, façam valer a pena, vivam por modo digno, vivam para a glória de Deus. Agora, a pergunta é, o que viver de maneira digna envolve? Várias coisas, vimos semana passada, envolve mudar de vida, mudar a nossa roupa, a nossa natureza, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de lidar com os nossos relacionamentos, com os nossos recursos financeiros, com a nossa sexualidade, com o exercício da nossa profissão no mundo. Tudo muda quando Jesus se torna o nosso Senhor. Tudo, absolutamente tudo muda. Porém, algo muito importante é destacado aqui no capítulo 4. E tem tudo a ver com andar de maneira digna. Tem tudo a ver com viver para a glória de Deus a partir do que o Senhor fez na nossa vida. E a palavra que eu trago para vocês é essa. É unidade. É unidade, é comunhão. Palavra que você quiser usar. O capítulo 4 de Efésios fala basicamente sobre unidade. Começa com o tema unidade e termina com o tema unidade. No coração do capítulo 4 tem o que nós aprendemos, de que precisamos de uma vida transformada, mas a vida transformada, ela implica necessariamente em unidade, em comunhão. Isso é muito caro para Deus, é muito importante para Deus e a gente vai entender o porquê. Hoje eu quero me concentrar nos 3 primeiros versículos e eu quero trazer a temática da unidade, como isso é importante para nós, hoje, no século 21, aqui na cidade de Hamilton, frequentando a igreja Joy. Eu quero fazer isso em 3 etapas. Primeiro, apresentando o que não é unidade. Segundo, o que é unidade. E terceiro, como preservar a unidade. O que não é unidade, o que é unidade e como preservá-la. Vamos lá? Vamos lá. O que não é unidade. Escreva aí, grave isso, para que a nossa igreja tenha muito mais força no Senhor, para a missão que Ele confiou às nossas mãos, e tudo, o sucesso da nossa missão, depende grandemente do que nós vamos falar hoje. Se nós não estivermos centrados naquilo que o capítulo 4 de Efésios diz, nós não vamos conseguir obter sucesso na missão que Deus confiou às nossas mãos. Unidade não significa uniformidade. Primeira coisa, o capítulo 4 de Efésios fala basicamente de diversidade. Nós começamos esse capítulo, na semana retrasada, trabalhando exatamente a questão dos dons espirituais. Vocês se lembram? Porque a igreja é diversa, nós somos diferentes. Deus confiou a nós dons e talentos diferentes. Deus deu para a igreja ofícios diferentes, nós somos diferentes. E a igreja é composta por pessoas que são, muitas vezes, diametralmente opostas. Nas suas opiniões, nos seus pensamentos, nas suas predileções, nas suas opções políticas, nas suas personalidades e até nas suas doutrinas. E eu consigo enxergar na diversidade da igreja a beleza de Deus, porque a graça de Deus é multiforme, ela é multifacetada.
Então, unidade não significa uniformidade. Unidade significa lidar bem no meio da diversidade e amar pessoas que são completamente diferentes e distintas de nós mesmos. Segundo, unidade não significa suprimir a verdade. A palavra de Deus é a única regra de fé e de prática para a nossa igreja. E assim, qualquer tentativa de promover a unidade da igreja, que comprometa a nossa fidelidade às Sagradas Escrituras, deve ser rejeitada. Porque a unidade é muito importante. Unidade sempre, mas não em detrimento da verdade, jamais. Nós não podemos buscar um tipo de unidade que suprima a verdade, que desconsidere a verdade, que descarte a verdade. Unidade, mas não em detrimento da verdade. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo para mim, não aqui no contexto da nossa comunidade, mas em outras oportunidades ao longo do meu ministério pastoral. Olha, se a gente se posicionar desse jeito, se a gente falar isso, muitas pessoas sairão da igreja. Ok? Muitas vezes é verdade. Nosso posicionamento como igreja vai causar, ou pode causar, uma divisão, uma debandada de pessoas que não concordam com as nossas afirmações. No entanto, se as nossas afirmações são biblicamente embasadas, nós não precisamos ter medo que as pessoas saiam. Claro que eu sinto quando uma pessoa sai da igreja porque não concorda com uma premissa teológica. Agora, se o nosso embasamento é bíblico, se nós estamos defendendo a verdade, ainda que o meu coração doa de ver pessoas saindo do nosso meio por discordarem daquilo que nós estamos pregando, está tudo bem. Por que eu digo isso? Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, multiplicou pães e peixes para as multidões. E as multidões se acotovelavam para estarem ao redor de Jesus. Mas nesse mesmo capítulo, Jesus traz um discurso pesado para as multidões. E no final do capítulo 6, a Bíblia diz com essas palavras que muitos discípulos o abandonaram. Então ele olha para os 12 e diz, vocês também querem ir embora? E Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pessoas saíram, pessoas foram embora. Se nós estamos biblicamente embasados naquilo que é essencial, não estou dizendo periférico, e nós já vamos conversar sobre isso. O que é essencial à fé cristã, nós não precisamos ter medo de que as pessoas saiam. A igreja nem sempre pode evitar conflitos. Os conflitos fazem parte. Pois bem, unidade não significa inclusivismo. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus falou que o caminho que leva à destruição é amplo e a porta desse caminho é larga. Então, o que é esse caminho amplo com porta larga? Através do qual muitas pessoas entram e seguem. Esse é o caminho no qual as pessoas que adentram por ele não precisam se arrepender. Não precisam renunciar a ídolos e a pecados. Não precisam mudar de vida. Todos podem entrar nesse caminho como estão e permanecer exatamente do jeito que entraram. Não precisa mudar. É o caminho da graça barata. Esse é o caminho largo. E é isso que eu quero dizer com inclusivismo. É a prática de nós acolhermos pessoas, de amarmos pessoas, sem nunca confrontá-las nos seus erros. E esse inclusivismo, ele promove uma falsa unidade. Porque a unidade que é construída sem rejeitar, sem condenar, ou sem reagir ao pecado e ao erro teológico, doutrinário, à sã doutrina, é uma falsa unidade que mata a igreja, como nós estamos vendo ao redor do mundo, e aqui nesse país também. Porque a unidade não implica aceitação de tudo, jamais.
Amar de verdade exige falar a verdade. Amar de verdade exige corrigir em amor. Unidade também não significa, como eu disse, ausência de conflito. A gente acha que para a igreja ser uma igreja unida não pode ter problema na igreja. Problema de relacionamento, problema com líderes, problema com pessoas. Então tem que estar todo mundo em paz. Todo mundo tem que ser amigo de todo mundo e ninguém pode ter problema com ninguém. Aí a igreja é unida. Bom, isso aí só vai acontecer no céu, pelo amor de Deus. Certo? Eu coloquei essa imagem aí, porque eu gosto muito, eu não sei se você já ouviu falar, num filósofo alemão chamado de Arthur Schopenhauer. Ele é um filósofo ali do final do século XVIII, começo do século XIX, e ele tem uma metáfora interessante, que é a metáfora do porco-espinho. Muito legal essa metáfora. E ele usa a metáfora do porco-espinho, o símbolo do porco-espinho, para trabalhar a dinâmica dos relacionamentos humanos. E ele diz assim, no escrito dele, que os porcos-espinhos, no inverno, eles tomam a decisão de se unirem, para se esquentarem. Mas à medida que eles se aproximam, eles naturalmente se espetam, eles se machucam, e aí eles se afastam. E aí acontece que eles sentem frio de novo, e aí eles se aproximam novamente, se espetam e acabam se afastando novamente. Então Arthur Schopenhauer vai dizer exatamente isso, que nós, na tentativa de curarmos a nossa solidão e saciarmos o nosso desejo por conexões fortes, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele é um ser essencialmente relacional. Nós queremos nos relacionar, mas à medida que nós nos relacionamos com as pessoas, nós somos feridos por elas e nós tomamos a decisão de nos afastar delas. É claro, se você está dentro de um relacionamento, vou usar um termo aqui que está na moda, né? Tóxico. Um relacionamento tóxico, que te faz muito mal. Você está sendo ferido, ferida, você tem que manter uma distância segura. Obviamente. Você tem que tomar cuidado com essas relações abusivas, violentas, tóxicas. Mas o nosso grande problema é que, à medida que nós somos espetados por alguém, nas nossas relações normais, nós tomamos a decisão sumária, rápida, imatura, intempestiva de nos afastarmos para não nos machucarmos. Já disse o poeta, já cantou o poeta, que o sinônimo de amar é o quê? É sofrer. Não tem como você se abrir para o amor sem estar disposto a sofrer. Quem não está disposto a sofrer não ama de verdade. Constrói relações superficiais. Hoje nós vivemos uma sociedade de relacionamentos, usando aqui, estou trazendo alguns pensadores hoje, né? A linguagem do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, relacionamentos líquidos. Tudo é muito efêmero. Nada tem alicerce, nada tem fundamento. Então, numa primeira crise conjugal, a gente se afasta. Num primeiro momento relacional, a gente se afasta. Numa primeira frustração com a comunidade, a gente se afasta. A gente tem que amadurecer como gente e como cristão nas nossas relações. A unidade da igreja não é medida por ausência de conflitos. A unidade da igreja é medida pela nossa capacidade de lidar com os conflitos de maneira cristã. Uma igreja composta por porcos espinhos, dentre os quais eu me incluo, eu tenho muitos espinhos. Erros, defeitos, problemas e fendas no meu caráter, como todos nós. Tem alguém aqui que não tenha fendas e rachaduras no caráter? Eu tenho, devo ter várias. Perguntar para as minhas filhas e para minha esposa, elas devem apontar um monte. Eu tenho dificuldade de olhar as minhas rachaduras, porque eu acho que eu estou muito acostumado com elas, mas eu as tenho. Eu tenho os meus espetos e eu vou ferir pessoas. E você também, uma igreja composta por porcos espinhos, por homens e mulheres, frutos da queda de Adão e Eva, pecadores, vão se espetar e vão se machucar. A questão é, como que a igreja vai lidar com isso? Qual o caminho que nós vamos escolher? Eu ainda tenho certeza que os conflitos são uma grande oportunidade para nós crescermos e amadurecermos
como seres humanos, sobretudo como cristãos. Unidade também não significa, por fim, afinidade com todos. Coloquei de todos, mas é com todos. Unidade não significa ter relacionamento próximo com todas as pessoas da Joy. Claro que não, é impossível. No momento que a Joy tinha 3 famílias, 4 famílias, era possível ter afinidade com todos. À medida que a igreja vai crescendo, e graças a Deus ela tem crescido, é impossível ter afinidade com todos no seguinte aspecto: ter uma amizade profunda com todos, convidar todos para um aniversário, convidar todos para um evento. A igreja cresceu. Isso é normal. Jesus, Deus encarnado, não teve um relacionamento próximo com todos os seus discípulos. Jesus não tinha 12 discípulos, ele tinha 12 apóstolos com os quais ele lidava mais proximamente, mais intimamente, mas Jesus tinha uma multidão de discípulos. Mas ele não gastava o mesmo tempo com essa multidão o que ele gastava com os 12. E Jesus tinha desses 12, 3 que lhe eram mais próximos. Então, a unidade não significa ter afinidade, relacionamento próximo com todas as pessoas. É por isso que a gente insiste na questão do PG, do pequeno grupo. Enquanto eu não consiga ter afinidade com 100, 150, talvez 200 pessoas, eu consigo ter afinidade com um grupo menor. Essa é a beleza do pequeno grupo. É isso que a gente está querendo construir. É isso que dá a sensação de pertencimento. Aqui nós não temos a sensação de pertencimento. No culto público, o culto público é importantíssimo, mas aqui nós não mostramos para as pessoas que nós somos uma família para pertencer. As relações aqui são superficiais, e é por isso que a gente tem que sair daqui e continuar sendo igreja. Porque unidade não significa afinidade com todos. Então, o que é a unidade da igreja? Versículo 3, acompanhe comigo. Paulo diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Primeiro, a unidade da igreja é espiritual. É espiritual. O Espírito Santo de Deus nos batizou em um só corpo. É o que Paulo ensina aos Coríntios. A unidade da igreja é espiritual. Segundo, a unidade da igreja é real, é concreta. Ela já existe. Não somos nós que criamos a unidade da igreja. É o Espírito Santo de Deus que une a igreja. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, todos nós que somos discípulos de Jesus de fato, fazemos parte de um mesmo corpo. E o que vai medir o meu compromisso com Deus como Pai, é o compromisso que eu assumo diante desse Pai, de chamar de irmão aquele a quem Deus chama de filho ou filha. É isso que mostra para mim que eu sou filho de Deus. Não é apenas conseguir chamá-lo de Pai, nós já temos a liberdade para chamá-lo de papai, Abba Pai. Mas o que vai demonstrar que eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, é quando eu tenho a capacidade de chamar de irmão e de irmã, de tratar como irmão e como irmã, aqueles a quem Deus chama de filho e de filha, mesmo não gostando deles, mesmo tendo dificuldade de amá-los. E a unidade da igreja é teológica, é doutrinária. Nós estamos unidos em torno de pontos centrais da fé cristã. Preste atenção, versículos 4, 5 e 6. Paulo diz: há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a ideia. Então, aqui é o alicerce teológico. Existem outros na Bíblia, tá? Esse é um deles, sobre o qual a unidade da igreja está construída. Está aqui. Nós temos pessoas hoje, na Joy, de diferentes denominações cristãs, de diferentes tradições cristãs. Isso daqui se faz mais importante para a gente, porque se a gente quiser preservar a nossa unidade como igreja cristã em Hamilton, nós precisamos nos unir em torno do que é essencial para a nossa fé.
E quando eu digo essencial para a nossa fé, eu estou dizendo daquilo que é essencial para a salvação do ser humano. O que é essencial para nós como igreja nos unirmos? Quais pontos da nossa fé nos trazem para o centro, nos aproximando e nos unindo, de maneira que nós nos tornamos teologicamente inseparáveis? O que é? Eu trago para vocês o que talvez seja a primeira confissão de fé da igreja cristã, numa imagem que vocês já devem ter visto. A imagem de um peixe. Vocês já viram? Aquele sinalzinho de peixe que tem no Brasil mais do que aqui, né? Atrás dos carros. Essa talvez seja a primeira confissão de fé da igreja, o peixinho aí. O peixe foi o símbolo que os cristãos escolheram para se identificarem como discípulos de Jesus. Sobretudo quando a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Assim que os cristãos se identificavam. Diz a lenda, não sei se é verdade, mas diz aí algumas pessoas que quando você encontrava uma pessoa num caminho, você fazia um risco assim, ó, no chão. A pessoa via aquele risco no chão e aí ela fazia um outro risco, criando esse símbolo de peixe, e aí elas sabiam que elas eram cristãs. Por que esse peixe está aí, né? Por que eles usaram peixe como primeiro símbolo do cristianismo e muito provavelmente a primeira confissão de fé da igreja primitiva ou dos primeiros séculos? Porque a palavra peixe no grego é iktos. Estão vendo aí? Iktos. A palavra peixe é iktos. E iktos se tornou para os cristãos um acróstico. Então cada letra significa alguma coisa. Um acróstico. No grego é Jesus Christos Theou Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essa foi então a primeira confissão de fé da igreja cristã. Porque a igreja entendeu que isso aí, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, é o essencial para uma pessoa ser salva. Eu já ouvi várias perguntas. Fulano de tal, de determinada igreja, pode ser considerado irmão? Seja da Assembleia, da Luterana, da Presbiteriana, da Adventista, da Católica, seja lá do que for. Eu já ouvi várias vezes essa pergunta. Para mim, é isso aqui. A resposta é: todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e depositam nele e somente nele toda a esperança de salvação que foi dada pela graça de Deus, é meu irmão em Cristo. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus para a salvação. Paulo não falou da unidade da igreja e passou a expor um sistema doutrinário: calvinismo, arminianismo, dispensacionalismo, aliancismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Não tem ismo, é o Evangelho. O Evangelho é essencial. E é em torno do Evangelho que nós temos que nos unir. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Porque se nós ficarmos tentando achar outros pontos em comum, nós não vamos nos unir em torno daquilo que é o coração da igreja, que é o Evangelho. A igreja está alicerçada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O restante é importante? Mas não é essencial a fé. Irmãos arminianos, irmãos luteranos, irmãos calvinistas, são meus irmãos em Cristo também. Porque a salvação não vem através de um sistema doutrinário. A salvação vem no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a gente tem um desafio muito grande aqui, começando aí a nossa caminhada como igreja. E eu acho que a gente está começando a nossa caminhada como igreja, por incrível que pareça. A gente tem um grande desafio, que era o desafio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se via diante de uma igreja multifacetada também. Uma igreja que foi formada por inimigos, por exemplo, diferente de nós. Eram inimigos, gentios, judeus, romanos. Era uma salada mista a igreja de Éfeso. Então ele estava diante de uma igreja que ele tinha que falar sobre unidade e falar exatamente sobre isso. Pessoal, vamos parar com essas discussões que não contribuem para o coração da nossa missão.
O coração da nossa missão é testemunhar o Cristo ressurreto para o mundo. Isso é o mais importante. A gente tem esse desafio aqui. Não é por menos que ele diz, olha o versículo 3 de novo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade sempre clama por esforço. Nós já somos um, ponto final. O Espírito Santo nos batizou no mesmo corpo. Não tem chororó. Gostando ou não gostando, nós somos um em Cristo. Agora, preservar, conservar, manter essa unidade dá trabalho, como em tudo na vida. Por exemplo, vamos falar da família. Se o casal não for proativo, não lutar pela conservação, pela manutenção da unidade do marido e da mulher, eles vão gradativamente, não legalmente, mas sentimentalmente se afastando um do outro, espiritualmente se afastando um do outro, porque a unidade do casal é assim, é uma luta, é um esforço diário e contínuo. Isso acontece também na relação de pais e filhos. Se os pais não lutarem, não se esforçarem pela unidade, eles vão se distanciar dos filhos. Se os filhos não se esforçarem pela unidade, eles vão se distanciar dos pais. Unidade requer esforço. E na igreja não é diferente. O que nós temos feito pela unidade da igreja? O que você tem feito para promover, para preservar, para conservar a unidade da igreja de Jesus? O quê? A unidade da igreja, eu vou dizer para vocês, é mais importante do que as nossas afirmações teológicas. Com exceção daquilo que é essencial, a salvação, como eu já disse, a unidade da igreja, para o avanço da missão de Deus, é muito mais importante do que as nossas afirmações teológicas, do que o nosso conhecimento teológico, muito mais. E eu vou afirmar isso para vocês, categoricamente, com as palavras do nosso Senhor. Por exemplo, João capítulo 13, do versículo 34 ao 35, Jesus diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Difícil, eu sei que é difícil, muito difícil. Deste modo, amando como eu amei, todos saberão que são meus discípulos. Não pelos documentos teológicos que vocês defendem, não pelas afirmações teológicas que vocês têm, não pelo conteúdo bíblico que vocês possuem, não pelas roupas com o nome de Jesus estampado que vocês usam. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos através do amor que vocês têm uns para com os outros. João, no capítulo 17, faz a mesma afirmação, condicionando o sucesso da missão à unidade da igreja. Ele condiciona. Veja, a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. O que Jesus está ensinando nesses dois textos? Que o mundo, as pessoas aí fora, vão conhecer Jesus através de nós, através do amor que nós demonstramos uns para com os outros. Quando as pessoas que nos cercam perguntarem quem é Jesus, como é Jesus, as pessoas precisam ver o retrato de Jesus nos nossos relacionamentos, como nós lidamos com os nossos conflitos, como nós perdoamos uns aos outros, como nós somos compassivos uns com os outros. Caso contrário, a face de Jesus será obscurecida pela desunião da igreja e nós não vamos obter aquilo que nós desejamos aqui como igreja, que é fazer com que essa cidade seja impactada pelo Evangelho de Jesus. Essa cidade, esse bairro e esse país não serão tocados
pelas mãos poderosas do Espírito Santo de Deus, se nós não tomarmos a decisão de pagarmos o preço, de vivermos como uma igreja unida diante do Senhor. O sucesso da missão de Deus depende da unidade da igreja, é o que Jesus está dizendo. No versículo 2 do mesmo capítulo, Paulo vai trazer 3 virtudes. Eu vou caminhar mais rápido aqui, porque na semana que vem a gente vai para a parte 2 dessa mensagem. Ele vai trazer 3 virtudes que são fundamentais para a unidade da igreja. Ele fala sobre a humildade, mansidão e paciência. Humildade, mansidão e paciência. Vamos pensar aqui na humildade. Está aí o texto, até destaquei para vocês, para ficar um pouco mais didático. A humildade geralmente é associada com a condição social. Então a pessoa que é pobre, ela é vista como uma pessoa humilde. Mas humildade não tem a ver com condição social. A humildade tem mais a ver com o coração do que com conta bancária. Segundo, a gente também tem a tendência de achar que ser humilde, obrigado, minha voz já estava ruim e está quase desaparecendo, é autocomiseração. A gente pensa que a pessoa humilde é aquela que se considera a pior pessoa do mundo. Essa pessoa é humilde, porque ela sempre apresenta os defeitos dela, fala mal dela mesma, tal. Humildade não é autocomiseração. Pelo contrário, tá? Eu sempre digo que o Evangelho é o eixo de equilíbrio para o nosso ego. Eixo de equilíbrio. Porque assim, o Evangelho, ele massacra o nosso ego, para falar a verdade. Ele massacra o nosso ego. Porque o Evangelho diz, vocês são pecadores. Não existe nada em vocês que atraia o amor, a atenção de Deus. Nada, nada, nada. Destrói o nosso ego. O Evangelho faz isso. Acaba com ele. Por outro lado, o Evangelho pacifica o nosso ego. Porque da mesma forma que diz você é pecador, o Evangelho diz você é um pecador amado por Jesus, salvo pela graça de Jesus. Então assim, o Evangelho é o antídoto contra a autocomiseração e contra a exaltação. O Evangelho equilibra o nosso ego. O Evangelho não tem a ver com autocomiseração. Assim, também não pense que ser humilde é negar qualidade. Já conversei várias vezes com vocês a respeito disso e reafirmo, não é negar qualidades. Quando alguém elogia você por alguma coisa que você fez, você fala assim, não é isso não é bem assim, eu não canto bem, eu não toco bem, eu não faço bem, não. Peraí, não tem nada a ver com ser humilde. A gente tem que tomar cuidado com o elogio, e eu concordo, temos que ter muito cuidado com o elogio, mas o elogio em si mesmo não é pecaminoso não. Jesus inclusive conta uma parábola, não sei se vocês lembram, de um senhor que entregou alguns talentos para os seus servos, e os talentos que multiplicaram, os servos que multiplicaram os seus talentos, foram elogiados pelo seu senhor. Estão lembrados? Servo bom e fiel. Então não há problema nenhum com o elogio, nós precisamos tomar cuidado para que toda a glória seja dada ao Senhor. Mas o que eu estou dizendo é que humildade não é negar qualidades. Isso é falsa demagogia e ingratidão. Porque se Deus deu um dom para você, e você diz que não tem aquilo que Ele te deu, no mínimo, é o não reconhecimento do favor de Deus na sua vida. Humildade não é isso. Então, o que seria humildade? Vamos para a definição do apóstolo Paulo. Acho que melhor do que qualquer outra definição é a gente apresentar como que Paulo entende a humildade. Só que eu vou para um outro texto, que está lá em Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha a definição de humildade de Paulo, diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a humildade aqui é colocada em oposição à ambição egoísta e à vaidade. Então para Paulo, quem só pensa em si não é humilde. Então o soberbo para Paulo é aquele que só pensa nele, ponto final. Então concluindo, na visão de Paulo, ser humilde não significa pensar menos de mim, como se eu fosse inferior. Humildade, de acordo aqui com o texto, é pensar menos em mim e mais nos outros. Humilde é aquele que pensa no outro, muitas vezes, em primeiro lugar. Essa é uma pessoa humilde. Isso é importante para a igreja, muito importante, porque uma das principais causas de divisão na igreja é isso. Quando pessoas, líderes inclusive, por ambição egoísta e por vaidade,
Querem impor as suas vontades, as suas preferências, as suas agendas ocultas, os seus interesses pessoais e particulares. E quando nós começamos na igreja, cada um a pensar nos seus interesses particulares e pessoais, nós estamos militando contra a unidade da igreja. Porque assim, nessa disputa carnal e diria diabólica, a gente só vai conseguir vencer se a gente entender que nós não fomos chamados por Deus para brilhar. Nós não fomos chamados por Deus para assumir o primeiro lugar no pódio. Nós já temos um campeão, nós já temos o vencedor, e o nome dele é Jesus. Deus nos chamou para servir pessoas, para abençoar pessoas, para pensar naquilo que é o interesse das pessoas. E é nesse caminho que a gente consegue construir mais fortemente a unidade da igreja. Também mansidão. Mansidão é assim, a gente vê a pessoa mansa como uma pessoa fraca. Vamos combinar. Você para no trânsito ali, alguém te fechou, e aí você nervoso, abaixa o vidro e xinga lá o sujeito e tal, e fica bravo, e você vê que o camarada ali sobe o vidro, fica quietinho e sai. Para alguns dá até um orgulho, né? Eu sou mais forte, coloquei o cara no lugar dele, falei mais grosso, falei mais alto. A gente acha isso o máximo, e acha que isso é força, e acha que o camarada que saiu é fraco. Pelo contrário, a sabedoria de Deus diz que mais forte é quem domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Mansidão é força sob controle. O que eu gosto é que essa palavra aqui, mansidão no grego, ela era muito usada para se referir aos animais fortes que eram domesticados pelos homens. Mansidão é isso, mansidão é a força domesticada. Mansidão é um ímpeto domesticado pelo Espírito Santo de Deus. É isso é mansidão. E só o Espírito Santo faz isso. Não é por menos que Paulo diz aos Gálatas que a mansidão é fruto do Espírito. E a mansidão é muito importante para a gente manter a nossa unidade, porque assim Deus usa a nossa mansidão, a sua mansidão, como um vento do Espírito Santo para desviar o furor e para tornar aquele mar intempestivo, agitado, cheio de conflitos, num mar bonançoso. O manso faz isso. Ele aplaca o furor, ele desvia o furor. Ele é muito importante para a unidade da igreja, da família, do casamento. E por aí vai. Por fim, a paciência. Paciência, a gente sabe, não preciso explicar muito não, mas eu gosto que, trazendo aqui a palavra no original de novo, o termo é macrotimia. Macro, vocês sabem, grande. Timia é sentimento, pode ser alma, pode ser uma série de coisas. Mas a ideia o paciente é o que tem pavio longo. Basicamente isso. O paciente é quem tem um pavio bem, bem longo. É aquele que não explode por qualquer coisa. Novamente, é só o Espírito Santo de Deus para fazer isso, para esticar o nosso pavio. Talvez seu pavio esteja assim, tem nem pavio mais. Então é o Espírito Santo que vem e puxa esse pavio. E como o pavio longo é importante para a igreja, eu falo por mim, eu tenho que trabalhar a paciência na minha própria vida, porque eu sou extremamente impaciente, extremamente ansioso. E eu tenho buscado a ajuda do Espírito Santo de Deus para trabalhar isso no meu próprio coração. Eu tenho feito isso de 4 formas, com 4 convicções. Estou falando porque assim, eu tento me relembrar disso o tempo todo, para poder ser um pouco mais paciente. Eu quero compartilhar com você rapidamente quais são essas 4 convicções que têm me ajudado e o Espírito Santo tem usado para dar uma alongada a mais no meu pavio. Primeira convicção: as pessoas estão em construção, elas não estão prontas. A minha esposa está em construção, as minhas filhas estão em construção, elas estão em construção, vocês estão em construção, eu estou em construção, nós estamos em obra. Então essa é a primeira convicção: as pessoas não são perfeitas. A gente convive com porcos espinhos. E eu sou um porco espinho também, eu tenho minhas setas e meus espinhos. Segunda convicção, que eu tento pensar sempre: Deus é paciente comigo. Já pensou se Deus tivesse pavio curto? Ninguém estaria aqui para contar a história. Mas Deus é longânimo. Ele é muito paciente com você e comigo. Terceira convicção:
Jesus aguentou, Ele suportou insultos, ofensas, injustiças, agressões, por amor a nós. Jesus tinha poder de, com uma palavra da boca dele, aniquilar todos os seus inimigos. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando Jesus estava no Getsemane, e perguntaram assim, quem é o Jesus de Nazaré? E Jesus, usando um termo do Antigo Testamento, eu sou o que sou, disse, eu sou no grego, ou sou eu. E no momento que ele disse, eu sou, aquela tropa que foi prendê-lo caiu por terra. Uma palavra da boca de Jesus. Jesus, com uma palavra da boca dele, ele silenciou o mar. Ele acalmou a tempestade. Ele poderia aniquilar todos os seus inimigos. Ele escolheu não fazê-lo. Se eu sou discípulo desse Jesus, eu não tenho direito de tratar as pessoas a ferro e fogo. Eu não tenho direito de escolher o caminho da espada. Eu preciso lutar, pelo menos, lutar, para escolher o caminho da cruz, para suportar as ofensas, os insultos, as injustiças, como meu mestre fez. Eu tenho que imitá-lo. E a quarta convicção que eu tenho é que o Espírito desse Cristo, ele habita em mim. E é pelo poder do Espírito Santo de Deus que eu consigo viver dessa forma, que eu consigo amar do jeito que Ele amou. Eu não consigo por mim mesmo. Tudo que eu estou falando para vocês, para mim é impossível, se não for a ação soberana de Deus na minha vida. Mas se o Espírito Santo habita em você, você pode ter certeza absoluta que por mais difícil que seja a sua tentação, por mais difícil para você que seja viver em humildade, mansidão e paciência, pelo poder de Deus você consegue. Você consegue, você é capaz. Deus não dá nenhuma tentação que seja além da sua capacidade de suportá-la, com o poder que atua em você, que é o poder de Deus. Bem, e ele finaliza dizendo, eu convido o grupo para vir à frente, suportando uns aos outros com amor. E para mim, na minha leitura, esse finalzinho do versículo 2 é o desfecho de tudo. Então, lidar com pessoas nessa perspectiva aqui, com toda humildade, mansidão e paciência, em outras palavras, é suportando uns aos outros com amor. E o suportar aqui não é a ideia de dar suporte, de você ajudar, é suportar mesmo. É suportar gente difícil de amar. E é amando pessoas difíceis, porcos espinhos, é se aproximando deles, muitas vezes sendo espetados, insistindo, é que a gente vai crescer espiritualmente como igreja. E esse mundo vai ser, de alguma maneira, tocado através da dinâmica dos nossos relacionamentos. E aí quando as pessoas se aproximarem de nós e virem problemas acontecendo, e a maneira como nós lidamos com esses problemas, a sociedade, famílias, homens, mulheres, vão olhar para nós e vão enxergar em nós o rosto e a face de Jesus. E a missão de Deus vai avançar. Não adianta nós termos uma grande estrutura, uma grande igreja, bancos lotados. Nós não vamos fazer a diferença nessa cidade, nas cidades vizinhas, sendo um grande auditório religioso. A gente vai impactar o mundo e fazer a diferença na história. Nós vamos deixar um legado do Evangelho aqui nesse lugar, quando nós tomarmos a decisão de pagarmos o preço de sermos um só coração no Senhor. E que Ele nos ajude, em nome de Jesus, a vivermos assim, em unidade. Amém.